Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, desta vez do auditório da Igreja em São Paulo. E nós vamos iniciar a partir de hoje uma nova série que são as 7 cartas, né, de João, 7 cartas do livro de João, de Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, registradas em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 e 3, capítulo 2 e capítulo 3. E a mensagem de número 1 é a raiz da decadência da igreja, a perda do primeiro amor. Os versículos são Apocalipse capítulo 2, versículos de 4 até 7. Antes de entrarmos na mensagem propriamente dita, eu queria falar uma mensagem para todas as igrejas, aproveitando que o mundo hoje comemora o Dia das Mães. Vamos encorajar que todos sejam pais e mães, né, na vida da igreja, cuidando das pessoas novas, cuidando dos nossos filhos espirituais. Nós temos uma ferramenta maravilhosa disponível para todas as igrejas de toda a terra, que é Posso Orar por Você. Nós temos um QR Code e qualquer pessoa que pegar o QR Code que está nos nossos livros, nossas publicações e também no Instituto Vida para Todos, as pessoas podem entrar nessa ferramenta e pedir oração. E aí imediatamente nós temos uma central de atendimento que fará esse primeiro trabalho, fará esse primeiro contato. E essa central faz uma triagem e é distribuído para as redes de cuidado que estão nas várias igrejas em toda a terra. E nós precisamos de ajuda, precisamos de irmãos e irmãs que sejam pais, sejam mães, né, nesse sentido de ajudar a fazermos esse trabalho, porque há muita urgência, muitas pessoas estão desesperadas, mas às vezes a fila é grande, não conseguimos atender prontamente as pessoas. Então eu queria solicitar a todos os irmãos e irmãs buscarem um aperfeiçoamento para fazer esse trabalho. Esse trabalho não é somente um trabalho da obra, não é somente das cooperativas, mas esse trabalho, irmãos, é das igrejas. Então eu queria encorajar você, se você tem perfil para fazer parte da central de acolhimento, né, vamos fazer um aperfeiçoamento para todos esses que desejam participar disso. E também, irmãos, eu queria convocar mais irmãos ainda para fazer parte da rede de cuidado desse primeiro atendimento, né? A central de acolhimento vai entregar para a rede de cuidado. Essa rede de cuidado é das igrejas. Cada igreja precisa ter a sua rede de cuidado e vamos também ter um aperfeiçoamento. E essa rede de cuidado vai fazer o primeiro acompanhamento, né, se possível, até o final. E quando for o caso, é perfil do grupo de cuidado dos homens de oração, nós vamos entregar para os homens de oração, mas não deixamos de acompanhar. E também, né, se são para as mulheres conectadas, nós vamos passar para mulheres conectadas, mas não deixe de acompanhar. Se houver qualquer falha, você retoma. Então, irmãos, se for para jovens, adolescentes, então para os grupos correspondentes. Portanto, irmão, nós precisamos de pessoas para cuidar, para a gente não, né, com tanto sacrifício, conseguimos nomes e pedem ajuda, pedem cuidado, e nós, por falta de recurso nosso, e deixamos de atender, tá bom? Então, eu peço para irmãos e irmãs, né, aqui mesmo em São Paulo, depois da reunião, vocês podem, né, o irmão Isaac vai dar essa orientação para nós aqui. Eu acho que todas as regiões da terra podem providenciar isso. Nós vamos fazer um aperfeiçoamento por os que desejam participar da central de atendimento e dos que desejam participar, né, desse primeiro atendimento da rede de cuidado para distribuir, tá bom? Então, tomara que cada irmão, cada irmã aqui, irmão, tenha alguém para cuidar. Não seja, né, uma pessoa que não tem ninguém para cuidar. Porque quando o Senhor voltar,
se Ele nos achando, alimentando os nossos conservos, nós seremos considerados vencedores, né, irmãos? Por isso, não deixe de ter alguém para cuidar, tá bom? Vamos buscar esse aperfeiçoamento. E agora nós vamos entrar, irmãos, no livro de Apocalipse, versículos 2 e 3. Nas 7 igrejas, elas não são apenas cartas para as 7 igrejas que existiam na época na Ásia Menor do tempo de João, mas ali descreve uma natureza profética, isto é, as 7 igrejas descrevem a história da igreja até a volta do Senhor. E nós já falamos no passado várias mensagens a respeito da igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, também a igreja em Pérgamo, e nós falamos também da igreja em Tiatira. Só que nós vamos entrar para falar sobre a igreja em Sardes. Nós ainda temos que permanecer um pouco na igreja em Tiatira, para nós sabermos do pano de fundo do surgimento da igreja em Sardes. E, queridos irmãos, essas palavras sobre que são baseadas na linha da história da igreja, são muito importantes porque elas vão funcionar como um GPS para nós. Vai nos dar a nossa localização, né? Irmãos, você precisa saber onde você se localiza em toda a história da igreja. Quanto de percurso a igreja já percorreu, quanto ainda falta de percurso até o Senhor voltar. Então, se você tiver esse GPS, se você tiver, né, essa ferramenta de localização, você vai perceber, irmãos, que nós estamos muito próximos da vinda do Senhor. Então eu queria aproveitar nesse momento, irmãos, não vamos deixar, nenhum irmão perder esse momento, né? Nós sabemos, irmãos, que tem irmãos preciosos, talvez estejam hoje muito ocupados com seu trabalho, muito ocupados com seus afazeres, sua família, criando filhos, né? E muito ocupados com outras coisas. O mundo está absorvendo muito e tem deixado de reunir, tem deixado de estar perto. Irmãos, é uma pena, são irmãos preciosos. Então vamos aproveitar, irmãos, que enquanto falamos dessa palavra preciosa de localização, de nós nos localizarmos onde nós estamos e quão perto está a volta do Senhor. Irmão, não vale a pena a gente perder esses irmãos, né? Que esses irmãos possam estar junto conosco, né? Lado a lado, e perceber, irmãos, que não vamos nadar e morrer na praia. É ou não é? O Senhor já nos deu a visão da igreja, né? Quanto investimento já foi feito em cima de cada um de nós. Irmão, nós não vamos perder esse momento final. Por isso, irmãos, eu peço nesse momento a gente aproveitar, irmão, fazer uma grande varredura. Vamos visitar, vamos trazer esses irmãos de volta, né? Para a gente poder, né, colocar todos, alertar todos, irmãos, pelo GPS. Você tem GPS no seu carro? Olha, quem sabe faltam o quê? São os últimos 100 quilômetros. Depois de uma viagem de 10 mil quilômetros, irmão, nós faltam os últimos 100 quilômetros. Falta um pouco, vamos lá, né? Tá bom? Não vale a pena pagar o preço, todo o preço que for, tá bom? Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículos 6 e 7, diz o seguinte: versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Irmãos, é um momento, né, se a gente tem risco de perder o primeiro amor, a hora que você abandona o primeiro amor, irmãos, você também perde o testemunho do candeeiro. Você perde a função da igreja como um candeeiro que brilha em cada cidade. Por isso, irmãos, não vamos perder o primeiro amor nunca. Aí o versículo 6 diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, essa série nós vamos chamar de série Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, esses 4 versículos que nós lemos, irmãos, são 2 advertências. A primeira advertência, irmãos, é da igreja abandonar o primeiro amor, a igreja perder o primeiro amor. E a segunda advertência é a advertência dos nicolaítas. Eu vou explicar durante a mensagem, tá bom? Então, irmãos, quando nós perdemos o primeiro amor, irmãos, nós perdemos a realidade da igreja. Então, nós temos que manter o primeiro amor. Mas, irmãos, pelas palavras ultimamente ditas, como se perde o primeiro amor ou como se conserva o amor louco pelo Senhor, o amor fresco pelo Senhor? Como se mantém, como se conserva? Irmãos, essa reunião é uma boa demonstração de que os nossos adolescentes, os nossos jovens, irmãos, estão em primeiro amor com o Senhor. Quem sabe muitos adultos aqui já tiveram esse primeiro amor com o Senhor. Quando vocês conheceram o Senhor, vocês conheceram a vontade do Senhor, conheceram a visão da igreja, vocês não tiveram primeiro amor com o Senhor? Eu espero que essa lua de mel não tenha terminado, né? Só que os nossos adolescentes jovens estão nesse primeiro amor, estão na lua de mel com o Senhor. Então, irmãos, os adultos, não vamos deixar perder o primeiro amor. Nós amamos, nós queremos amar o Senhor como nunca. Mas, irmãos, de onde vem o amor? De onde vem o amor? Qual é o suprimento, qual é a fonte de suprimento do amor? Hein? A palavra. É a palavra. Como conservar, irmãos, como conservar o primeiro amor e nunca deixar perder? Irmãos, é não deixar perder nunca o nosso amor reverente à palavra. Isso está onde? Quem sabe? Isaías 66. Eu não ia nem ler, mas eu vou ler. Vamos lá. Isaías 66, só que está na versão King James atualizada, não é isso? 66. É isso ou não? Hein? Eu vou puxar aqui a versão, eu não trouxe a minha Bíblia, vou puxar aqui na versão King James atualizada, né? Vou ler aqui para vocês, Isaías 66, né? Aqui diz assim, vou ler versículos 1 e 2. Eis a palavra do Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me havereis de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Irmãos, Deus deseja um lugar de descanso. Ele já está aqui nos dando uma revelação de que a casa que Ele vai ter para descanso
Irmãos, é a igreja, mas é uma igreja edificada. Uma igreja, irmãos, em que condição? Aí ele vai falar no versículo 2. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim tudo o que há veio a existir, indaga Yahvé, o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente à minha palavra. Irmãos, esse é o segredo de nós não perdermos o nosso primeiro amor. E nós podemos edificar a igreja em Filadélfia para dar um lugar de descanso finalmente para Deus, não é? Irmãos, e a igreja de Filadélfia é uma igreja dos que são humildes, né? Eu darei a minha atenção e estima a este quem? Ao humilde e arrependido de espírito. A primeira bem-aventurança em Mateus capítulo 5, qual é? Bem-aventurado ao pobre de espírito, porque deles, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por isso, irmãos, o Senhor quer a realidade do reino dos céus. Não é só uma igreja como uma instituição religiosa, né? Um monte de religiosos fazendo adorações religiosas. Não, Deus precisa de uma igreja que tenha a realidade do reino dos céus. E o reino dos céus é composto por pessoas humildes de espírito, pessoas simples. Irmãos, não pessoas complicadas, não pessoas cheias de doutrina na cabeça, conhecimento na cabeça e que ninguém muda ele. Irmãos, vamos voltar, nos converter como uma criança. Por isso Jesus disse, se nós não nos convertermos como uma criança, não poderemos entrar no reino dos céus. Então, em primeiro lugar, irmão, vamos nos humilhar, vamos nos arrepender das nossas complicações, nos arrepender, irmãos, de viver tantos anos pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, pelas nossas experiências. Irmãos, está na hora de ser como uma criança diante do Senhor, dizer para o Senhor, Senhor, eu não sei nada, eu dependo de Ti, eu vou seguir a Tua direção, a direção da Tua palavra. Então, primeiro é ser humilde e arrependido de espírito, e em segundo lugar, qual é? Que dedica seu amor reverente à palavra do Senhor. Irmãos, esse é o segredo de nós nunca perdermos o nosso primeiro amor. Concorda comigo? Por isso, irmãos, sem a palavra do Senhor, irmão, nós não sabemos viver. Você lembra quando o povo de Israel foi, né? O Senhor tirou com a mão poderosa do Egito, e quando chega em Êxodo 19, né? Finalmente Deus abriu o seu coração, trouxe esse povo, né? Da escravidão do Egito, trouxe para ele abriu esse coração. O que ele disse? Êxodo 19. Versículo 4: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Eu quero um povo, e um povo chegado a mim. Eu quero um povo, né, que eu posso chamar de um povo meu, de propriedade exclusiva minha. Eu quero um povo, né, que possa me dar descanso. Né? Então é esse povo. Como é que eu vou conseguir ter esse povo que é tão rebelde? Outro dia foi tão rebelde, né? E agora, como é que eu vou tornar esse povo, né, o meu povo, que será o meu lugar de descanso? Por isso ele diz assim, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos cheguei sobre asas de águia e vos cheguei a mim, vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, olha só o primeiro item,
Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz. Irmãos, esse é o segredo de nós mantemos sempre o amor. Primeiro, o amor está de lua de mel com o Senhor todo o tempo. É ouvir diligentemente a voz do Senhor. Em seguida, guardar a minha aliança, guardar a palavra que o Senhor nos dá. A palavra que o Senhor nos dá, irmãos, é sempre uma aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas todos os povos da terra eram pagãos. Eu não tenho ninguém que eu possa trabalhar e falar que esse é o povo meu, que é um lugar que eu quero trabalhar para ser meu lugar de descanso. Mas vocês, eu tenho esperança. Irmãos, é isso. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Todos desse reino servirão a mim e vocês terão uma natureza santa, não mais uma natureza profana, né, como essa terra se tornou. Muito bem, irmãos, eu não tenho muito tempo tenho que entrar na mensagem em si. Isso quer dizer que a palavra é o fator principal de nos manter, irmãos, nesse amor, né? Esse amor de lua de mel com o Senhor, esse primeiro amor, o melhor amor. Tá? Por isso, irmãos, o Senhor nos deu, infelizmente vou ter que gastar mais um pouco de tempo. O Senhor nos deu, irmãos, a imersão na palavra. Para que a palavra não seja apenas ouvida e esquecida. Lembra daquilo que eu falei, né? De uma pessoa que diz: quem ouve, esquece. Quem vê, imita. Quem não faz, justifica. E quem faz, aprende, né? Então, irmãos, não vamos deixar só na primeira fase de ouvir e de ver. Vamos fazer, né? Mas como fazer? Vamos fazer com que essa palavra seja parte de nós. Como fazer parte de nós? Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, no qual dissolução, Efésios 5, versículo 18. Irmãos, muitos vinhos desse mundo nos embriagam. Eu não me refiro necessariamente aos vinhos do pecado, da corrupção. Podem ser vinhos positivos, vinhos legítimos, não é isso? A sua boa família, o seu belo emprego, né? O seu tempo ocupado com coisas legítimas dessa vida, irmão, mas essas coisas podem nos embriagar, podem nos fazer esquecer que estamos navegando, né? Dá uma olhada no GPS, estamos navegando e estamos chegando perto e você está distraído com outras coisas, né, irmãos? Não vamos nos embriagar com os vinhos desse mundo, no qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Daí Paulo ensina como encher-nos do Espírito, versículo 19, falando entre nós, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Na palavra de hoje, falando entre nós com a palavra que sai da boca de Deus. Aí Paulo nos ajuda mais ainda com versículos paralelos, que está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, como diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, encher-se do Espírito, irmãos, é fazer habitar em nós a palavra de Cristo. Instruí-vos é de mostrar-vos mutuamente, quer dizer, falando entre nós, mutuamente. Quando você fala, você está instruindo o outro, não é isso? Quando você fala, você está divertindo o outro, porque na verdade quem instrui é a palavra, quem adverte é a palavra. Então, graças a Deus, Deus nos deu essa ferramenta maravilhosa, né? E vamos valorizar, irmão, tem uma equipe fabulosa de irmãos que sacrificam seu tempo, sua energia, eles estão trabalhando nisso aqui, ó, imersão diária. Tem um dia para cada dia da semana, irmãos, você já tem isso prontinho. Hoje à noite você já terá de segunda-feira. Amanhã você já terá isso completo para essa semana. Amém. E as notas também da mensagem já saem amanhã cedo, ou hoje à noite ou amanhã cedo. Irmãos, olha só que coisa fabulosa. Nós temos, sabe, nós estamos no corpo de Cristo.
E os membros do corpo de Cristo estão se desfrutando, usufruindo, irmãos, do que os outros membros estão fazendo. Eles estão produzindo isso, nós estamos sendo beneficiados. Então vamos aproveitar, irmãos, vamos mergulhar na palavra. Aí, né? Aí que acontece? Ó Senhor Jesus. Efésios 4, Efésios 3. Efésios 3. Senhor Jesus. Versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração. Irmãos, habitando a palavra de Cristo em nosso coração é a mesma coisa que habitar Cristo em nosso coração. Sabia disso? Porque Cristo é a palavra, né? Habite Cristo em nosso coração pela fé. Você precisa crer. Você precisa ser simples, crer e obedecer. Então, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Irmão, esse versículo passa batido. Quando você faz habitar a palavra de Cristo em você, o próprio Cristo habita em você. Quando o próprio Cristo habita em você, e Cristo é Deus, e Deus é amor, você então tem o amor de Deus habitando no seu coração. Vocês percebem de onde vem o primeiro amor? O amor de Deus no seu coração. Imediatamente, quando você se encontra nesse estado, você tem um alicerce. Você está arraigado e alicerçado em amor. Esse versículo fala assim. Então, irmãos, todo edifício, para parar em pé, precisa de um alicerce, precisa de fundação, precisa de fundamento, precisa de base. Uma árvore precisa de raiz para parar em pé, também para ficar viva. Irmãos, precisa da base. Irmãos, graças a Deus, nós hoje, pela palavra de Cristo, pelo habitar de Cristo, pelo habitar do amor de Deus, nós temos uma base, um alicerce de amor. Quem faz um alicerce de amor espera construir o que em cima? Um edifício de amor. Estou certo ou não? Então, irmãos, Deus quer edificar um edifício de amor. E se você perde o primeiro amor, perdeu tudo. Vocês entenderam? Perde o fundamento para a edificação, né? Aí que acontece, versículo 18: a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Irmãos, isso é Cristo. É Cristo na sua dimensão, irmãos, infinita. Eu, junto com os irmãos, por isso eu preciso do corpo, junto com os irmãos começo a compreender qual o tamanho de Cristo e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Irmão, não vai pela sua mente lógica. Viver a vida da igreja de uma maneira lógica, irmão, nós vamos perder muito. Vamos, ser simples, obedientes, amar a palavra, imersão na palavra, não é isso? Deixar que a palavra nos sature com o próprio Cristo, o próprio Deus e o próprio amor de Deus, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para quê? Que objetivo? Para que sejais enchidos ou preenchidos até, irmão, nós estamos, não sei se você sabe, nós estamos no meio de um abastecimento. Às vezes você sobe no avião assim, o piloto, o comandante fala: olha, tripulação, nós estamos fazendo um abastecimento do avião, né? E leva tempo, é muito combustível leva um avião, né? Aí o comissário fala: olha, se você estamos no meio do abastecimento, tire o cinto de segurança até que acabe o abastecimento, né? Aí, irmãos, nós estamos no processo de abastecimento. Estamos sendo abastecidos com Cristo. A vida da igreja, irmãos, é para abastecer com Cristo. Estamos sendo enchidos. O tanque está sendo enchido, né? Cada parte do nosso ser está sendo permeado, né? Irmão, você sabe onde é que estão o tanque de combustível nos aviões? Principalmente nas asas.
Então estão preenchendo todos os vazios das asas, todos os vazios e Cristo está preenchendo todos os vazios do seu ser. Né? Ele está enchendo até a plenitude de Deus. E Deus é amor. E nós somos a plenitude de Deus que é amor. Entenderam essa introdução? Essa introdução, irmãos, é muito importante. Agora posso entrar. O primeiro item que eu quero compartilhar, né, é a importância da palavra na obra de Deus. Por isso, irmão, nunca podemos perder o primeiro amor. Nunca podemos deixar de amar com amor reverente a palavra. Nunca podemos deixar de imergir na palavra. Eu não posso deixar de comentar, porque não vai aparecer no alimento diário, né? Deuteronômio 6. Tem que falar da palavra inculcar. Temos que falar. Então, infelizmente, vou ter que perder mais alguns minutos. Vamos lá. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Irmãos, a maneira, de fazer a vontade do Senhor, de manter, irmãos, o amor pelo Senhor, né? Como diz aqui, versículo 4, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmão, como amar com tudo que podemos, no espírito, alma e corpo. Como amar, irmão, como amar? Como manter esse primeiro amor? Como manter a lua de mel com o Senhor? Como manter, né? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como manter esse amor queimando dentro de nós, amando o Senhor com todo o nosso espírito, alma e corpo. Como manter isso, irmãos? É pela palavra. E a palavra tem que estar no coração, tem que habitar no coração. Então, todo esse processo que eu vou ler até agora, irmãos, nós estamos no caminho certo. A imersão na palavra. Estamos fazendo habitar no nosso coração a palavra do Senhor, para poder, como resultado, nós vamos amar o Senhor com tudo. Você ama o Senhor assim? Quando a palavra, né, entra em nós, faz esse trabalho, não faz? Então, o que fazemos com a palavra? Como fazer a palavra habitar no nosso coração? Versículo 7, tu as inculcarás. Irmãos, não é enculcar. Enculcar com e sem o L é ficar na mente, ficar na cuca, tá? Não é enculcar, não fala errado, tá? Não é enculcar, é inculcar, tá? Inculcar. O que é inculcar? Procura no seu celular. Ele vai dizer o seguinte: inculcar é o quê? É gravar, imprimir. Algo não, é a palavra. Estamos falando da palavra. É gravar, imprimir a palavra no seu espírito. Repetindo seguidamente, não é isso? A palavra, né, em você. Por isso, irmão, o que nós estamos fazendo na imersão? É fazer imprimir, gravar, né, a palavra em nosso espírito. Estamos repetindo, por que grito de guerra? Por que imersão? Por que a gente fala um para o outro? Por que falando entre vós? Irmãos, para repetir seguidamente, até que essa palavra fique gravada, fique no meu coração. Irmão, que maravilha, irmãos! Deus já havia dado essa dica para o povo de Israel, nós vamos descobrir agora no século 21. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, quando você, assentado na sua casa, não é para assistir novela, assentado na tua casa, fale dessa palavra, inculque essa palavra, não é isso? Inculque essa palavra a teus filhos, e delas falarás
assentado em tua casa e andando pelo caminho, é ao deitar-se, é ao levantar-se, irmãos. Essa é a vida dos colportores. Vocês deitam inculcando a palavra, acordam inculcando a palavra. Durante o dia, imersão, né? Quando a colportagem não funciona, imersão, inculcando a palavra. Irmãos, nós estamos levando essa vida para todos os irmãos, não somente aos colportores, mas para nós todos na nossa vida cotidiana. Irmão, esse é o segredo. Então, agora posso prosseguir, né? A importância da palavra na obra de Deus. Quer dizer, Deus faz a sua obra através da palavra. Por isso, o amor reverente à palavra é tão importante. E para ter amor reverente à palavra, né, nós precisamos amar a palavra e saber que a palavra vai fazer a obra de Deus. Então, vamos rapidamente dar uma passada em alguns versículos. João capítulo 1, versículo 1. Está ali várias vezes, mas vamos ler. Vou usar, em vez de palavra verbo, usar a palavra palavra, como está em King James atualizado, tá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Irmãos, quem é essa palavra então? Essa palavra é Cristo, é o Filho. E o Filho é Deus. Ele estava, né? No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Então a palavra estava no princípio com Deus. Desde o começo, irmãos, ainda não tinha homem ainda para Deus fazer comunicação. O Filho de Deus já era a palavra. Então, o Filho é a comunicação de Deus, tá? Versículo 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós cheia de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, essa palavra, irmãos, ele se fez um homem, se fez carne e nós somos beneficiados. O homem foi beneficiado, porque esse Deus, que é a palavra, e essa palavra se fez um homem, se tornou um homem, né? Então, irmãos, João capítulo 6, versículo 29. Eu vou ter que andar um pouco rápido, né, porque tem muita coisa para compartilhar. Então, 6, 29, diz assim: respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Lembra que ele aqui, irmãos, é a própria palavra. Então, a obra de Deus é realizada quando o homem crê naquele que por Deus foi enviado. Então, quem foi enviado? É a própria palavra. Então, se você crê em Jesus, você crê, no tempo de hoje é crer na palavra de Jesus. Quando você crê na palavra, irmãos, a obra de Deus é feita em você, né? Por meio de você. Então, João capítulo 6, versículo 18, que diz assim: Senhor Jesus, perdão. Então Jesus é a palavra, está aqui, ó. Jesus é a palavra e Cristo, né? Olha aqui, ó, versículo 38, né? Capítulo 6, versículo 38 diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Irmãos, a própria palavra, ela não expressa a vontade própria. A palavra, né, expressa a vontade de quem a enviou, que é Deus. Então Deus envia a palavra e a palavra tem que ser fiel a quem envia
e não é para fazer a própria vontade da palavra, é para fazer a vontade de quem a enviou. Vocês entenderam? Aí no versículo 47, ainda do mesmo capítulo, né, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. Né? Então quem crê, né, quem crê na palavra, que faz a vontade do Pai, ganha a vida eterna. Tá? Aí, Senhor Jesus, aí versículo 48 diz assim: eu sou o pão da vida. Versículo 57, né? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, e também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, irmãos, ele é a própria palavra, ele veio fazer a vontade do Pai, não é a vontade própria, e ele veio para dar vida eterna ao homem, e ele é pão, ele é alimento, e cabe a nós, irmãos, alimento é para comer, cabe a nós comermos, mas comemos o que? Os judeus se escandalizaram. Quando ouviram essa palavra, eles sabiam que eles foram se retirando um por um. Esse cara é louco, comer, né? Comer a sua carne, beber o seu sangue, como é que não comer ele? É isso, o Senhor Jesus fala, versículo 63, o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveitar. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Vocês precisam comer a mim como pão da vida, que foi enviado por Deus para fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas não é comer essa carne para nada aproveita, é comer do Espírito. E onde está o Espírito? Está na palavra. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Vocês estão entendendo como a importância da palavra? Temos que associar a palavra com o próprio Cristo, e que faz a vontade do Pai e que faz a obra do Pai, né? E é um alimento para nós. João capítulo 14, versículo 10. Não crês? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui não fala, o Pai que permanece em mim fala a sua palavra. Aqui fala, o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então a palavra é para fazer a obra do Pai. Vocês estão entendendo? Então, e quem é portador da palavra de Deus não tem liberdade de fazer a sua própria vontade e falar a sua própria palavra. Quem é portador, né, de Deus, irmãos, tem que ser um com Deus, porque o Pai está nele, está no Filho, e o Pai que está nele é que manda o Filho falar essas palavras, e as palavras que saem fazem a obra de Deus. Vocês estão entendendo a maneira que como Deus trabalha? Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, voltando ainda para capítulo 5 de João, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, o Filho não tem autonomia, ele está ali a serviço do Pai, ele tem que ser fiel ao Pai, ou como o Pai faz, ele faz igual, ele é na verdade a expressão do Pai, aqui na terra é o canal do Pai, é o canal de comunicação do Pai, né? E no versículo 30, né? Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou.
Irmãos, Jesus nunca buscou a sua própria vontade. Ele está aqui, irmãos, ele deixa claro que ele por si mesmo não pode fazer nada. Irmãos, hoje todos nós temos que ter essa atitude. Senhor, eu quero ser simples, e eu quero ter um espírito humilde e arrependido, porque irmãos, nós muitas vezes achamos que nós sabemos fazer as coisas. Depois que vive um certo tempo na igreja, a gente acaba se tornando um líder na igreja, ajuda os outros, sabe fazer oração, sabe fazer reunião, sabe dar mensagem, sabe cuidar dos casais, sabe dar conselho para os jovens. Irmão, nós achamos que nós temos capacidade, a gente perde essa simplicidade, Então nós precisamos, irmãos, aprender com Cristo. Com o filho fala, eu nada posso fazer de mim mesmo. Irmão, vamos todos os dias lembrar, eu nada posso fazer de mim mesmo. Eu dependo de Cristo, eu dependo do Senhor, e eu dependo, portanto, irmãos, da palavra do Senhor, Ó Senhor Jesus. E Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus usou os seus profetas, irmãos, para falar aos pais, do povo de Israel. Deus falou e a obra de Deus se fez. Então toda a obra de Deus, irmãos, é feita pela palavra, porque Deus falou, Ó Senhor Jesus. Não precisa ir muito, irmãos? Lá em Gênesis capítulo 1, como Deus criou todas as coisas? Deus disse, haja luz, e houve luz. Você imagina, até hoje, os cientistas estão discutindo, tentando descobrir a origem do universo, A teoria do Big Bang, certo? É a teoria do que não existia matéria nenhuma, mas nesse universo aqui tinha uma grande energia tão grande que de repente essa energia fez uma explosão, bum! E dessa explosão, irmãos, foram surgindo matérias, e essas partículas vão se chocando, se tornando matérias, e essas matérias, esses pós, tudo vão formando minerais, estavam formando, dali a pouco se juntando em astros, em planetas, em todos os corpos terrestres, celestes, que nós hoje temos nessa imensidão do universo. Irmãos, eu não quero discutir isso, não sei se é certo ou errado, irmãos, mas, irmãos, é mais ou menos por aí. Só que essa energia é o próprio Deus. E o que fez a energia se tornar na matéria, irmãos, é a palavra. Então, você imagina o poder que tem na palavra. Não é isso? Bom, vamos lá. Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta, o Senhor precisa falar para fazer a sua obra. Aí, versículo 2: nesses últimos dias, aqui já se refere ao Novo Testamento. Nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Irmãos, então o Filho, através do Filho, Deus fez o universo. Então Deus usou o Filho como meio de fazer o universo, e Deus também constituiu o Filho para ser o herdeiro de todas as coisas que Ele fez. Aí você vai para o capítulo 11, versículo 3, que diz, de Hebreus: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, se no versículo 2 fala que Deus
né? Falou pelo Filho, e por meio do Filho ele fez o universo. E aqui fala que Deus formou o universo pela palavra de Deus. Irmãos, então a palavra de Deus é igual ao Filho, não é? A palavra de Deus é igual ao Filho, é uma equação, não é isso? A igual B, B igual C, portanto A igual C. Tá certo ou não? É que o Amin não está aqui a perguntar se ele perdeu a aula, né? Então, irmãos, nós sabemos que o Filho é a palavra, e através do Filho o universo foi feito. Olha o poder da palavra, né? O poder do Filho, tá? Ó Senhor Jesus. Aí, por isso, irmãos, a presença, Deus então falou pelo Filho durante todo o tempo em que ele viveu aqui na terra, durante mais de 33 anos, né? Ministrou aqui na terra durante seus últimos 3 anos e pouco, né? E o que ele falava era a própria palavra de Deus, fazendo a obra de Deus. Deus estava usando ele. Então, e ele veio, tomou a forma de uma figura humana. Ele veio numa configuração que os seus discípulos conheciam, certo? Os discípulos conheciam aquela configuração e não era muito bonito, não. Aquela figura, aqueles retratos que você vê por aí, aqueles quadros que você vê por aí, aquele rapaz bonito, né, de loiro, olhos azuis, tá? Irmão, não era nada disso não, tá? Isaías fala que ele parecia, né, tinha 30 anos, mas parecia, alguém julgava ele ter mais de 50 anos, né? Ele parecia alguém que saiu a raiz de uma terra seca, não é isso? Não era nada bonito não. Então ele tinha uma configuração humana, e só que, irmãos, não é a configuração humana, não é fisionomia, é que era importante. O importante, irmãos, é que a palavra estava naquela configuração humana. O valor dele era a palavra. Não sei se seus irmãos entenderam, né? Claro que naquele tempo associavam a imagem com a palavra, não é isso? A imagem, Jesus, olhando para a imagem de Jesus, opa, Jesus está aqui, ele tem poder. Na verdade é a palavra que tem poder. Só que ele morreu. Esse corpo que os discípulos conheciam se foi. Ele ressuscitou, Deus o ressuscitou, só que com outra configuração, com um corpo de ressurreição. Aí, irmãos, por isso que eu digo, irmãos, o poder não está na configuração, o poder não está na fisionomia, o poder está na palavra. Aí, versículo João 21. João 21. João 21, né? Versículos 5. Pedro levou, né, outros discípulos para pescar, porque Jesus havia ressuscitado, e sumiu. E agora nós não temos direção, não sabemos o que fazer. Amanhã a minha família precisa de comida, né? Eu era pescador antes de ser chamado por Jesus. Eu vou pescar, eu vou voltar para a minha profissão, eu vou pescar. Aí outros discípulos falaram, nós vamos com você. Pescaram a noite inteira, não pegaram nada. Eram todos exímios pescadores, não pegaram nada. Aí Jesus aparece, versículo 5. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Como é que descobriram é o Senhor? Pela palavra e pelo cumprimento da palavra. Sou certo ou não? Jesus não era reconhecível por eles, mas a palavra que Jesus disse e o cumprimento da palavra fez João dizer, é Jesus, né? Então, aí imediatamente Simão, ele é, né, impulsivo, né? Foi o primeiro a se lançar no mar, né? E foi até Jesus, tá?
mas não quero me delongar isso. Lucas 24, versículo 32, como diz: da mesma forma, 2 discípulos saíam de Jerusalém, desciam para uma aldeia chamada Emaús, né? E os 2 discípulos, Jesus já não está aí, não sei para onde nós vamos, tá? Então vamos para esse caminho, tá? Foram descendo, e de repente Jesus aparece e anda junto com eles. Eles não reconheceram Jesus porque estava com outra fisionomia, né? Com corpo de ressurreição, e passaram a andar junto, tal, e perguntaram: o que vocês estão conversando? Ué, você não sabe o que aconteceu ultimamente? É um grande acontecimento, todo mundo está comentando sobre isso, você não sabe não? Não, é o Jesus Nazareno, não é isso? Que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras, versículo 19, diante de Deus, diante de todo o povo, tal. Bom, aí então, Jesus então chega e fala, versículo 25, então lhes disse Jesus: ó honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, creia na palavra dos profetas. Irmão, seja simples em crer nos profetas. Não fica questionando: eu vou analisar primeiro, eu vou considerar um pouco o que o profeta falou. Não, seja simples. Você vai ganhar bênção se você crer na simplicidade. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Jesus então usou as Escrituras, ele foi discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando chegaram perto da aldeia, irmãos, eles fizeram menção de permanecer ali. E de repente, irmão, Jesus partiu, desapareceu, né? Aí, versículo 31, versículo 30, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando Jesus o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu, né? É isso, né? Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então ele estava em outra fisionomia. Aí, como descobriram que era ele? E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, é a palavra. Cristo é a palavra. A palavra estava dentro daquele homem Jesus, por isso que tinha poder, e agora estava no corpo de ressurreição. Essa mesma palavra, irmãos, as Escrituras, os 2 discípulos que iam para o caminho de Emaús conheciam a Escritura, mas sem a revelação das Escrituras, irmãos, não adianta nada. Você pode ter a Bíblia na mão por tantos anos, irmãos, sem a revelação, não te ajuda em muita coisa, não é verdade? Então, graças a Deus, irmão, nosso Jesus Cristo, ele é a própria palavra, mas não palavra doutrinária, não palavra, né, morta. Ele é o próprio falar de Deus. É a palavra. E quando a palavra é falada, irmão, não arde no seu coração? Arde. Por isso, irmãos, todos os dias eu tô com o coração ardendo. Tem fogo no meu coração por causa da palavra. Amém. Ó Senhor Jesus. Aí em Atos capítulo 1, versículo 2 e 3. Atos capítulo 1. Vou ler versículo 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos discípulos que escolhera, Jesus foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo aos discípulos, depois da ressurreição, durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, depois de ressurreto,
continuou falando. Isso quer dizer, Jesus queria mostrar para os discípulos: se vocês continuarem, vocês querem a minha presença, então vocês vão ter a minha presença na palavra. É a minha palavra que traz a presença e traz o poder. Irmãos, aqui o que aconteceu? Então, no dia do Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem o que aconteceram, né? O que aconteceu? Aí então todos de Jerusalém estavam reunidos e eles ouviram aquela grande voz, não é isso? O Espírito Santo desceu e estava, né, colocou como se fosse, desceu sobre cada um deles como língua de fogo. Eles passaram a falar em outras línguas, falar língua dos dialetos, né, do povo de Israel que estavam vindo para festejar em Jerusalém, só que eles já moravam em outros países, tinham outras línguas, e eles passaram a pregar o evangelho em essas outras línguas. E eles ficaram assustados. Aí então Pedro se levantou, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre, o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Irmão, não tenho tempo de falar mais sobre isso. O que aconteceu, irmãos? O que eu quero dizer? Jesus falou como a palavra de Deus durante todo o tempo que ele ministrou na terra. Morreu, ressuscitou, continuou a mostrar que ele continua sendo a palavra, continuou falando, e a presença da palavra é a presença do Senhor. Só que, irmãos, quando começou o dia do Pentecostes, que a igreja oficialmente foi produzida, a igreja oficialmente foi gerada no dia do Pentecostes, a primeira igreja, a igreja em Jerusalém, foi gerada. Jesus nunca mais apareceu para falar. Deus agora quer usar a igreja. E quem representa o quê? A Jesus para profetizar? Pedro levantou, o apóstolo Pedro levantou, ele falou. Irmãos, a partir daí, a palavra, Deus continua hoje falando pelo Filho, mas ele usa já um homem como canal. Pedro é o canal de Jesus. É o falar do Filho através de Pedro, tá? Então, irmãos, a partir desse momento, o corpo de Cristo foi gerado, e eles receberam, capítulo 1, versículo 8 de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, a Samaria e até aos confins da terra. Irmãos, a igreja recebeu essa incumbência, recebeu o poder. Irmãos, esse poder de fazer a obra de Deus está no Espírito, está na palavra. Ó Senhor Jesus. Então Pedro passou a falar com poder, né? Profetizar em nome de Jesus, tá? E capítulo 4 de Atos, versículo 8, né? Pedro começou a falar palavra profética, né? Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos.
Irmãos, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O que quer dizer, irmãos? Jesus passou a usar Pedro como o porta-voz, como o profeta. Irmãos, aí surge a palavra profética no Novo Testamento através da igreja. Ó Senhor Jesus. E aí abre a porta, Pedro também abre a porta para os gentios, capítulo 10 de Atos, versículo 36. Senhor Jesus. Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos, não é só dos judeus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, também começando desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem, curando, tal, né? Aí, versículo... Ó Senhor Jesus. 44, acho que vou pular um pouco porque não tenho tempo. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, eram gentios, da casa do Cornélio, tá? De Cornélio. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Paulo, Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E então perguntou a Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, aqui então Pedro foi usado para abrir a porta do reino dos céus, abrir a porta da igreja para os gentios. Irmãos, nós oficialmente fomos introduzidos aí, os gentios foram introduzidos e nós fazemos parte, né, do mesmo corpo. Amém. Nós hoje fomos batizados pelo Espírito Santo para sermos membros desse corpo maravilhoso. Que Deus agora usa esse corpo para falar e para fazer a obra de Deus. Irmãos, o evangelho então é para todas as nações, não é só para os gentios, para os judeus, né? Vocês se lembram de Mateus 28, versículo 19, quando Jesus disse, antes dele se ascender aos céus, a última recomendação de Jesus antes de Mateus 28, 19, desde 18, vamos ler os 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quer dizer, agora é a vez de vocês. Agora são vocês são a igreja, corpo de Cristo. O que vocês têm que fazer? E eu recebi toda a autoridade depois da minha morte e ressurreição, né, no céu e na terra, e eu quero que vocês preguem o evangelho, façam discípulos meus de todas as nações, não é somente de Israel, de todas as nações. Irmãos, essa é a nossa missão. Nós estamos aqui, irmãos, é para pregar o evangelho do reino a todas as nações, né? Ó Senhor Jesus. Então, Pedro e Marcos, né, 16, 15 e Atos capítulo 1, versículo 8, nós já lemos. Então, Pedro, infelizmente, irmãos, Pedro deveria continuar sendo o portador da palavra profética, também aos gentios, porque
Deus usou ele para abrir porta para os gentios, não é isso? Mas, irmãos, o que o impediu de continuar sendo usado? Né? Pelo seu conceito ainda muito forte do judaísmo, né? Vocês se lembram? Para Deus poder usá-lo como canal para alcançar os gentios. Lá em Atos capítulo 10, dá uma olhada, Atos capítulo 10. Hoje vocês vão ter que aguentar um pouquinho mais por causa do contratempo que tivemos, né, na gravação, né? Eu preciso terminar, tá? Versículo 9 diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum. Ainda ele sabe quem falou: de modo nenhum, Senhor. Como é que você nega uma coisa ao Senhor, né? De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Você vê, né, o conceito forte do judaísmo que tinha Pedro, até negando o que o Senhor pediu para ele fazer. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Ele teve uma oportunidade de obedecer com simplicidade, né? Ele não obedeceu, né? Aí, irmãos, quando chega em Atos capítulo 11, tá? Versículo 1, aí surge a pressão dos judaizantes, né? Da igreja de Jerusalém. Versículo 1, chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Isso era proibido para os judeus. Então Pedro passou a falar-lhe uma exposição por ordem, né? Aí explicou, né? E no fim ele diz assim, versículo 15: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então a pressão em Jerusalém era muito grande para Pedro, e Pedro não suportou. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês em Gálatas 2. Dá uma olhada em Gálatas 2. Aí Paulo já tinha sido chamado, tá? Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Quem é Cefas? Pedro, tá? Pedro veio visitar a igreja em Antioquia e Paulo teve que repreendê-lo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, quem eram esses que vieram da parte de Tiago? Os de Jerusalém, e principalmente os da ala da circuncisão. Eles queriam pregar para os gentios que os gentios deveriam também serem circuncidados e guardarem a lei de Moisés, né? E mesmo assim eles tinham uma distância entre os judeus e os gentios por causa dessa lei, né? Então, irmãos, onde eu estou, né? Quando, porém, chegaram,
Pedro afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão, com medo dos que vieram, né, da parte do Tiago, que eram da ala radical da circuncisão. Pedro então se separou dos gentios, dos crentes gentios, né, e ficou junto com os judeus, né, e fez com que até Barnabé e outros, né, demais judeus também serem levados pela mesma dissimulação, né? Então, versículo 14: quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, não pecadores entre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, e sim por ninguém, porque pois pelas obras da lei ninguém será justificado, né? Então, irmãos, Pedro fraquejou. Ele não vai poder levar esse evangelho sem restrição, irmão, porque o evangelho para o mundo gentil, irmãos, será levado também com muita pressão, muita dificuldade, muito sofrimento. Irmão, Deus então preparou uma outra ferramenta. Deus, enquanto acontecia na casa do Cornélio, Pedro abrindo a porta para os gentios entrarem na igreja, no reino dos céus, Deus então, logo em seguida, preparou Paulo no caminho para Damasco. Vocês se lembram, né? Veio uma grande luz, ele caiu por terra e a partir daí foi conduzido a Damasco. Então ali ele se converteu. Ele foi chamado, irmão, para ser o ministro de Deus para os gentios, tá? Para os gentios, tá? Então, a partir, isso está em Atos capítulo 9, versículo de 1 a 19, não vou ler. E, irmãos, capítulo 11 de Atos, eu vou explicar, tá? Versículo 19 até 22. Quando aconteceu a morte de Estevão em Jerusalém, surgiu uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Os discípulos todos foram dispersos, foram saindo para toda a cidade, os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E Filipe era um dos, né? Vocês se lembram que o Filipe que nós falamos, né? Era um dos evangelistas que saiu, pregou o evangelho em toda aquela região da Judéia e tal. Irmãos, então os judeus se espalharam até o mundo gentil, né? Foram até Fenícia, Chipre e chegaram até Antioquia. Só que eles pregavam só para os judeus. Eles tinham esse conceito: o evangelho é só para os judeus. Mas alguns de Chipre e de Cirene não sabiam dessa regra, que não era para pregar para os gentios. Eles não sabiam e pregaram para os gentios, em Antioquia. E os gentios foram salvos em Antioquia. E aí surgiu uma igreja maravilhosa no mundo dos gentios, que é a igreja de Antioquia. Amém. Aí Jerusalém soube disso, mandou Barnabé para lá para cuidar da igreja em Antioquia, né? Então, irmãos, aí vocês sabem da história. Aí Paulo, depois de um certo tempo, Barnabé foi buscar Paulo em Tarso e levou-o para servir em Antioquia. E depois de um ano servindo em Antioquia, o Espírito Santo mandou chamar Barnabé a Saulo para a obra dele, a obra do Senhor. Aí então eles saíram para a primeira viagem. Só que logo na primeira viagem, irmãos, já foi evidente que o Espírito Santo já havia designado Paulo para ser o porta-voz, para falar a palavra profética. Aí, irmão, daí para frente, né, só Paulo então recebeu essa incumbência. E o evangelho da circuncisão foi a ele confiado. Isso está em Gálatas 2, versículos 7 e 8, não tenho tempo de ler, vocês leem em casa. Efésios 3, versículo 8, ele se tornou o apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Irmãos, ele não se candidatou. Irmãos, essa designação e comissionamento de Deus não é um homem que se candidata. Eu quero ser. Aí eu faço
a minha política na igreja para ver se tem algum irmão que é um manda-chuva, né? Me manda para colocar em algum cargo alto aí na igreja. Irmão, não é assim que funciona na igreja. Aqui quem manda é a cabeça. E quem é a cabeça é Cristo. Bom, infelizmente, a história antiga da igreja de São Paulo teve alguns que serviram comigo e ficaram se queixando de mim que eu não os coloquei em alguns lugares de destaque. Irmão, quem sou eu para colocar? Aí acabam se tornando opositor, né? Fica bravo e tal. Irmãos, infelizmente o homem tem esse conceito, irmão. Nenhum de nós temos esse direito. É Deus quem faz. É Cristo quem coloca, não é isso? Então Cristo escolheu a Paulo. E Paulo se tornou, né? Se tornou apóstolo, né? E ministro da graça de Deus. Isso está em Efésios 3, não vou ler, vocês sabem disso, né? E ele completou a revelação da palavra de Deus do Novo Testamento, Colossenses 1, versículo 25. Irmãos, então o Filho, naqueles dias de Paulo, falava naqueles dias do período de Paulo, o Filho falava por meio dele, né? Então a palavra de Paulo, irmãos, era a palavra profética, era a própria palavra de Cristo. Aí surgiu essa palavra de Cristo. Nós vemos, né, em Colossenses 3,15, não é isso? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Só que em Romanos 10, versículo 17, Paulo já tinha falado o quê? Quem se lembra desse versículo? A fé vem pela pregação ou vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Cristo. Entendeu? É Cristo quem está falando por meio da boca de Paulo. Vocês estão entendendo? Então nós estamos nos dias em que o Filho ainda fala. O Filho ainda fala por meio dos seus apóstolos, por meio dos seus profetas, né? Então ele foi usado para falar a palavra de Cristo, tá? Então a palavra de Paulo, irmãos, fazia a obra de Deus, como você já conhece bem, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, não vou ler, né? Vocês conhecem que a igreja de Tessalonicenses acreditava que a palavra que Paulo falava era a palavra de Deus, e por crer, essa palavra operava neles eficazmente. Irmãos, hoje a palavra de Deus está acontecendo de uma maneira, numa grande escala, porque hoje nós temos muitos irmãos que creem que essa palavra é a palavra de Deus, e quem crê, essa palavra opera eficazmente, né? Aí, irmãos, muitas igrejas foram levantadas pelo ministério de Paulo, né? Foram levantadas por meio dessa palavra, desde Antioquia, que é Síria de hoje, até, né, Tarso, onde Paulo ali estava, e de Tarso foi adiante para toda Galácia, Cilícia, né? E invadiu a Ásia Menor, tá? E subiu aí, atravessando o mar Egeu, foi para Macedônia, né? De Macedônia desceram a toda a Grécia, até a Caia, até o Corinto, né? E de lá, a partir da quarta viagem de Paulo até Roma, irmãos, o evangelho foi a toda a Europa, de Roma. Irmãos, olha o que o Senhor faz. A obra de Deus é a palavra profética que faz. Então, irmãos, a palavra profética falada por Paulo, a qual executava a obra de Deus, infelizmente, irmãos, começou a sofrer a concorrência de muitos que queriam concorrer com Paulo em ganhar seguidores. Irmão, não é assim que funciona na igreja. Aqui nós não disputamos seguidores. Nós, irmãos, fazemos discípulos de Jesus. Nós só temos seguidores de Jesus. Nenhum de nós, irmão, disputa a popularidade para ter seguidores próprios, né? Então, infelizmente, irmãos, os de Jerusalém começaram a concorrer com Paulo, porque eles achavam que estava errado o que Paulo estava falando, eles achavam que Paulo devia pregar também, né, em guardar a lei de Moisés e praticar a circuncisão, e eles achavam que eles tinham precedência
eles estariam acima de Paulo, porque Jerusalém era o lugar dos 12 apóstolos, e onde tudo surgiu, e eles então, paralelamente, por onde Paulo passava, eles também iam lá pregar o evangelho deles, que Paulo passou a chamar em Gálatas de outro evangelho. Vocês se lembram disso, né? É outro evangelho. Por isso, irmãos, e não só isso, quando chegou no mundo dos gregos, e os gregos estavam acostumados nas praças ouvir a chegada dos filósofos, e os filósofos vinham em ágora, que é a praça, para apresentar sua tese de filosofia. E então ali na praça ele apresentava a sua filosofia e ganhava muitos seguidores. Assim é que aconteciam. Então vinha um, ganhava seguidor, vinha outro, seguia outros seguidores, e eles achavam que na igreja também funciona assim, né? Vem um, prega, ganha seguidores, vem outro, prega, ganha outros seguidores. Irmão, não é assim que funciona na igreja. A igreja tem só falar do Filho. Nos nossos dias, irmãos, é o falar do Filho. É o Filho quem fala. E o Filho usa canais que ele escolhe, né, para falar. E essa muita concorrência, irmãos, distraiu as igrejas, né? E isso fez com que surgissem, vocês se lembram, em Atos, ó Senhor Jesus, em Atos capítulo 20, versículo 29, Paulo fala, chamou os presbíteros, né, em Mileto, os presbíteros de Éfeso, em Mileto, ele falou assim, versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, entre eles, que o Senhor chamou os presbíteros, dentre vós mesmos, se levantaram homens falando coisas pervertidas. Para quê? Com que finalidade? Para arrastar os discípulos atrás deles. Vocês entenderam que como o homem é terrível? Deus tem uma palavra profética e, né, Satanás usa a ambição do homem querendo arrastar, né, seguidores após si, tá? Irmãos, infelizmente isso aconteceu, tá? Irmãos, eu acho que tem muita coisa para terminar, eu vou deixar para outra mensagem. Então, o que eu quero, como eu vou terminar? Para dizer para vocês, irmãos, a partir do final do século I e o início do segundo século, a palavra profética no tempo de Paulo, já havia essas distrações, essas concorrências de outros ensinamentos, e isso abriu porta para, na época de João, muitas heresias entrassem na igreja. E quando chega no século II, irmãos, não havia mais palavra inspirada do Espírito Santo, porque Deus não havia levantado nenhum apóstolo mais. Aí, irmãos, na falta da palavra, não há também a obra do Senhor. E na falta disso, entra a organização humana, entra o homem tentando reparar, né? E aí, irmãos, foi uma decadência só. Qual é a decadência? A falta da palavra faz com que a gente perca o primeiro amor. Em segundo lugar, a falta da palavra faz com que não haja obra de Deus. E a falta da palavra faz com que não haja liderança do Espírito na igreja. E a falta da palavra, irmãos, falta direção na igreja. Irmão, a palavra é tudo para nós. Tá? Então, a raiz da decadência está aí. Espero, irmãos, que vocês começam a se localizar como GPS, né? Por onde a igreja caiu. Irmãos, foram 20 séculos. Depois disso, foram 20 séculos então, de decadência.
e chegou no fundo do poço. A escuridão total. Estou falando da igreja, não estou falando nem do mundo. A igreja chegou no fundo do poço. Irmão, mas graças a Deus, Deus restaurou. Estamos num momento bom, irmãos. Não vamos desistir. Não deixa ninguém desistir. Irmão, é hora de todo mundo se juntar as forças. Vamos seguir essa linha, irmãos. Amor reverente à palavra. Inculcar a palavra no nosso coração. E permitir que a palavra faça a obra de Deus. Ainda falta pouco, irmãos. Falta pouco. Vamos avançar. Jesus é o Senhor. Amém.